Salve, salve, rapaziada, fala nação esmeraldina, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vídeo hoje gravado após uma vitória, o dia do torcedor esmeraldino, ele acorda mais tranquilo, né? Após duas longas e duras rodadas, o Goiás volta a vencer no Campeonato Brasileiro, reassume a liderança do campeonato, mostrando que tem dono ali a liderança do campeonato. O Goiás líder isolado com 29 pontos e olha... Para quem não viu o jogo, eu vou contar para você, fazer uma análise simples aqui do jogo, mas foi um jogo doído, gente do céu. Que jogo difícil. O Goiás no primeiro tempo não jogava absolutamente nada, foi engolido pela Chapecoense, e eu falava até nos grupos, né? Eu falava o seguinte: o Goiás precisa de um fator de sorte nesse jogo. E o fator de sorte começa quando o árbitro ali acaba expulsando o jogador da Chapecoense. Eu não acho que foi para expulsão, mas que bom que ele viu isso, né? Acabou ali ajudando o Goiás com um jogador a mais. O Goiás volta a dominar as ações do jogo e foi apertando e empurrando para trás a Chapecoense, que se viu totalmente recuada, teve que recuar todo o seu time. E aí, importante, isso foi o fator que o Goiás precisava, o fator sorte, né? Aquela expulsão ali trouxe o Goiás de volta pro jogo, porque fatalmente 11 no 11 o Goiás talvez não conseguiria nem empatar o jogo. Mas quando a superioridade numérica falou maior em campo, o Goiás conseguiu buscar o empate aos 44 e buscar a virada aos 52. O empate dos pés do Tadeu, Pedrinho, né, que se deveria ir para o banco ou não sei, entrou muito bem na partida. Pelo futebol apresentado pelo Arthur Caíque, talvez não justifique a escolha do Mancini pelo Arthur Caíque, mas precisava de um fator novo para a carreira do Pedrinho, para a trajetória dele. Ele precisa, assim, sentir-se cobrado, e eu acho que ontem pesou. Pedrinho entrou, mas entrou com muita vontade. Para mim, o nome do jogo, o Goiás deve essa virada muito ao Pedrinho, porque é o cara que sofre o pênalti e depois é o cara que sofre a falta que origina o gol do Anselmo Ramon, né? No belo passe, no belo levantamento do Gava para o Anselmo Ramon, que de primeira jogou para o fundo das redes aos 52 minutos, sacramentando essa vitória importantíssima do Goiás fora de casa. O Goiás, que havia perdido para o Atlético, recupera os 3 pontos que deveria ter ganho em casa. O Goiás fica na vantagem aí, né? Porque até pela derrota para o CRB, uma derrota normal. O Goiás vai perder dentro do campeonato, isso é normal, né? Mas para o Atlético, realmente, o Goiás ficou aí devendo 3 pontos que pagou agora com essa vitória contra a Chapecoense. Ontem, na partida de ontem, o Goiás demonstra as mesmas deficiências, né? A deficiência crônica ali da lateral esquerda, que o Goiás tem muita dificuldade, né, de encontrar alguém que jogue ali. Se o problema era o Lovati, ontem ficou claro que continua sendo o Lepo. O problema do time talvez não produziu. O Lepo, ontem, de todas as bolas cruzadas para a área, todas as bolas que cruzava era na mão do goleiro, né? Então, quando você tem jogadores altos na zaga e você não acerta os cruzamentos, você acaba atrapalhando o rendimento do seu ataque, né? Você tem na área, pelas descidas, você tem o Tite, você tem o Messias, você tem o Marcão, que chega bem na área, você tem o próprio Anselmo Ramon, que também fica esperando ali uma bolinha. Então, assim, todas as bolas dele eram sempre na mão do goleiro, né? E teve também aquele lance do gol, o gol da Chapecoense, onde o Lepo errou, na minha visão, na marcação. O jogador da Chapecoense parte sozinho, passa pelo Lepo e ele fica assistindo praticamente o cara fazer o gol. Então ontem, o Lepo pra mim fez uma partida muito ruim. Não gostei muito da partida do Tite também. Eu acho que o Tite vai melhorar e vai ajudar muito o Goiás ainda. Eu acredito nisso, mas o Tite ainda tá um pouco fora de entrosamento com o restante do time. O Messias, vou elogiar aqui a partida que o Messias fez. Para mim, o melhor zagueiro ontem em campo, ajudou muito, tirou uma bola em cima da linha que poderia ter mudado a história do jogo. O Goiás poderia ter saído ali derrotado, né, por 2-0, sem expulsão, talvez mais tranquilo. A Chapecoense não teria jogador expulso. Então, parabéns ao Messias, que volta como se nunca tivesse saído. Messias, que fez para mim ontem uma partida segura, uma partida muito boa, né? O Arthur Caíque, que entrou para substituir o Pedrinho, para mim não ajudou, não funcionou aquilo ali. O Vitinho, apesar de ter movimentação, teve uma boa finalização. Infelizmente, o Goiás não vai se acostumar ao jeito do Vitinho.
O time do Goiás acostumou jogar com Gava, aquele jogador que segura a bola, inteligente, jogador dos bons passes, jogador que faz articulação, praticamente um meia do Goiás ali, o Gava. Então não vai dar conta de jogar com o Vitinho, porque o Vitinho é um jogador mais de arrasta, ele pega a bola, parte pro ataque, ele é um pouco mais ofensivo. E o Gava é um cara cerebral, um cara mais pensante. Então o Goiás sente muito falta do Gava quando o Gava não joga. Tanto é que entrou e pra mim foi um dos melhores do jogo também, né? Sempre com os passes bons, deu passe para gol, segura o jogo, distribui as jogadas. Então é ali aquele cerebral que o Goiás precisa no meio campo. Então gostei então da partida. O Wellington Matheus, para mim, foi nulo na partida. Não vou falar para vocês, foi mal. Tinha horas que eu nem lembrava que ele estava em campo, né? Horas que eu nem lembrava que estava em campo. Eu até imaginei que quem entraria era o Jajá ontem, até postei a escalação contando que o Jajá entraria no lugar do Pedrinho, até entenderia ganhar um pouco mais de velocidade pelos lados do campo, porque você tem o Wellington Matheus veloz de um lado e o Jajá do outro, né? O Jajá que por muitas vezes é muito precipitado. Ontem durante a partida ele entrou, dá alguns chutes ali fora de hora, né? Não poderia ter dado passe, poderia ter tentado driblar, mas aparentemente ele é um jogador de velocidade, mas não é um jogador driblador. Então a gente não precisa esperar isso do Jajá. O Wellington Matheus é aquele jogador que quando parte no mano a mano ele consegue driblar, ele consegue ir pra dentro e peca muito só na finalização. Já o Jajá é um jogador que não dribla ninguém, ele só corre. Então talvez ontem ele poderia ter rendido mais quando entrou. Mas assim, o Goiás está com aquele estilo de time campeão. É aquele time que dá uma sorte, não vamos tirar os méritos da vitória do Goiás. Uma vitória ontem muito boa para o Goiás, mas não podemos esquecer que o time não vem jogando bem. As mexidas do Mancini ontem confusas, eu não entendi quando ele tira, ele tira o Vitinho e coloca o Pedrinho. Eu esperava já ver o Gava, eu acho que eu não entendi, confesso que eu ainda não vi a entrevista dele, eu não entendi as mudanças dele ontem, que aparentemente funcionaram, porque o Gava entrou muito bem, o Pedrinho entrou muito bem também como opção, foi fator determinante a entrada dos dois para que o Goiás vencesse a partida, mas eu não entendi algumas alterações. Não que não fossem para entrar, mas quem saiu para entrar, eu acho que ele deu uma patinadinha ali, mas depois logo corrigiu, colocou o Goiás para o ataque. Entrada do Facundo Barceló. Ontem é importante, ele falou, vi esse pedaço da entrevista que ele fala, que é importante dar condição de jogo para quem está no elenco. Pensando assim, talvez seria interessante que ele desse condição também para o Zé Hugo, né? O Zé Hugo que vem treinando bem, segundo informações, treina muito bem, mas não vem tendo oportunidade. Se está dando pro Barceló, talvez dar essa oportunidade também para o Zé Hugo seria interessante. O Barceló que entrou ontem na partida, fez um gol, né? O juiz até anulou o gol, mas fez um belo gol de centroavante mesmo, estava ali na hora certa. O Anselmo Ramon sai da bola e o juiz marca impedimento no gol. Era para ter sido gol ali já mais cedo do Goiás, mas tudo deu certo no final e o Goiás sai com os 3 pontos. Próximo encontro do Goiás agora é contra o Criciúma no próximo dia 8, no dia do lançamento da camisa, onde a gente deve conhecer aí a nova camisa do Goiás, né? A Diadora lança a camisa nesse jogo contra o Criciúma. Os jogadores já estarão com a camisa e o torcedor já vai conhecer o novo manto esmeraldino. Logo após a gente tem um jogo dificílimo, né? A gente pega um Curitiba, um Atlético Paranaense que precisa ganhar, perdeu ontem o Atletiba e o Atlético vai vir para cima do Goiás jogando nas suas dependências, vai vir com tudo. Então, muito importante que o Goiás ganhe esse jogo do Criciúma. Pode nem sonhar em empatar, porque o próximo compromisso fora de casa do Goiás é pesadíssimo. É na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense, que busca uma recuperação dentro do campeonato. Então é isso, galera. Jogo bom, vitória aos secadores aí, aos vilanovenses, que curtiram cedo demais. Aos 44 minutos me mandaram mensagem. Um abraço para vocês. Deu tudo certo, né? Tudo normal em Goiânia e a torcida do Vila tudo triste. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.